Eu estou aqui batendo um papo com vocês para esperar mais gente entrar e para a gente falar do laser, do LED, né? Qual terapia utilizar, o que eu devo usar, por que é laser, por que é LED, o que é ILIB, o que é infravermelho, o que está associado uma coisa com a outra, quem que pode utilizar, quais os valores disso, animal pode, bebê pode, gestante pode. Então, assim, é tudo isso que a gente vai conversar hoje para vocês terem uma ideia do que essa terapia pode trazer de benefício na vida de vocês como profissionais, para quem não conhece ainda, e na vida de quem vai receber essa terapia. Então, isso eu acho que é o divisor de águas. E para quem já conhece, às vezes, talvez eu acabo falando alguma coisa da minha experiência que agregue também, e se eu não falar e ficar alguma coisa para trás, para quem já utiliza o ILIB, me ajude aí a relembrar e a contar a experiência de vocês. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Tirando que a laser terapia, a LED, enfim, tratamento com luz, vamos generalizar assim, o tratamento com luz é um tratamento que, além dele estimular a parte de oxigenação, né, a gente consegue fazer essa limpeza dos radicais livres, a gente também consegue atuar aí no tratamento de vírus, bactérias, fungos, enfim, existem muitos estudos que corroboram aí todas esses tratamentos, né, que a gente consegue incluir, porque eu vou tratar micro-organismos, esses micro-organismos, eles não crescem na presença de oxigênio. Uma vez que eu utilizo uma terapia biooxidativa, como o ILIB, que é a terapia que a maioria das pessoas conhecem, eu consigo melhorar, eu consigo fazer essa oxigenação e libertar, né? Fazer com que esses micro-organismos não fixem ali. Eu consigo melhorar a qualidade do pH desse organismo. Eu consigo trabalhar toda a função que tem orgânica ali. E hoje ele vem sendo muito utilizado, porque tem muita gente que fala assim para mim, Gisele, mas quem tem câncer não pode fazer ILIB. É mentira isso, porque ele tem vários estudos novos, tem vários estudos bem recentes agora, que é recomendado no tratamento do câncer. Por quê? Porque eu preciso oxigenar, eu preciso colocar, dar informação para aquela célula diferenciada, que não está recebendo oxigenação, que está com hipóxia, eu preciso colocar o oxigênio, eu preciso dar informação. Né? Aqui todo mundo sabe, né, que eu amo trabalhar com a terapia quântica e todos vocês também. Então a gente tem hoje, trabalha com esse padrão vibracional e frequencial, que é o quê? Informação. Então o que eu faço também com a luz? Eu dou informação para o meu organismo. As nossas células, elas estão cheias de antenas. Então, eu tenho as antenas ali em toda a membrana celular de todas as células. O que essa célula vai fazer? Captar o estímulo que vem. Seja ele luminoso ou seja ele bioelétrico, né? Que é o que vem dessas informações, que é o que vem dos frequenciais, por exemplo. Quando a gente associa essas técnicas, eu falei para vocês já que são técnicas complementares, porque a gente utiliza várias técnicas, tratamentos que já vêm sendo feitos, principalmente no tratamento do câncer. Então, a gente faz associações, eu consigo fazer essas minhas antenas que estão captando ali todos os sinais, recuperar a informação adequada para trabalhar esse organismo. Então, eu coloco essa informação nas minhas células. A gente estava até falando hoje, né? Eu dei um curso hoje de manhã e a gente tem essa informação voltada para direcionar o nosso organismo para promover essa autocura. Então, essas minhas anteninhas estão lá captando. E como que é essa antena? Você fala assim, nossa, Gisele, mas como a minha célula tem antena, né? Porque a gente pensa num monte de antena visível. Nossa célula é microscópica, né? Então, são cílios, são cabelinhos ali muito sutis que estão captando qualquer vibração que tem em volta. Que vibração é essa? Vamos pensar numa pedra
que a gente joga num lago, ele forma aquele halo. Então, qualquer vibração mínima que seja, o estímulo bioelétrico, né, qualquer estímulo que tem, essas anteninhas vibram. Então, é aí que a gente utiliza, né, um dos fundamentos da biorressonância, é o fundamento da terapia vibracional. Então, é essa conversa, é esse sincronismo que tem essas células, né, conversando e absorvendo essa informação. E não é diferente com a terapia luminosa, né? Com a terapia dos lasers, LEDs, enfim, que é o que a gente coloca de estímulo nessa célula, certo? Eu vi uma pergunta aqui enquanto eu falava, eu vou responder antes de abrir, que é o que fazer, com quantas sessões você faz e qual o tempo de pausa. Depende muito, Daniela, do que eu estou tratando. Você pode fazer ILIB todos os dias. Eu já tratei uma fibrose cística, fibrose pulmonar, onde a gente fazia 2 vezes por dia. Então, eu posso fazer todos os dias. Depende do tratamento que a gente vai utilizar. Eu tenho uma história bem bacana, que foi quando eu estava utilizando o ILIB em protocolos normais. Por isso que eu falo, essas nossas conversas são muito legais, porque a gente troca experiência realmente do que é a prática. Né? Então, eu aprendi com um médico que ele usou ILIB ininterruptamente por 72 horas, sem desligar o ILIB. E ele tirou uma pessoa de um coma na UTI. Então, assim, depende da proposta que você quer. Por isso que eu falo, a luz é só um estímulo luminoso, mas esse estímulo luminoso, a gente acaba fazendo com que essas antenas das nossas células, eles captem e façam toda essa regulação aí, a potencialização, formação do óxido nítrico, superóxido dismutase, o citocromo, né? Então, a gente acaba modulando toda essa homeostase. O ILIB modificado, né? Que é o ILIB, não é um intravenoso, não, é o ILIB modificado, que eu vou falar aqui com vocês mais para frente, que a gente utiliza na artéria radial. Não é o ILIB intravenoso. E o que fazer com os pacientes que se sentem mal após o ILIB? Você insiste ou prescreve antioxidante? O antioxidante eu já prescrevo normalmente. Eu sou apaixonada pelo Oxivit, da Catalmed, porque ele tem a concentração menor de suplementação, onde a gente consegue ter absorção celular, então a gente não tem uma intoxicação, uma liberação dessas toxinas na nossa corrente sanguínea e no nosso, na digestão que a gente faz dessa suplementação. E além disso, ele tem a vitamina A, cromo, cobre, zinco, vitamina D, tá tudo ali, né? Vitamina C, vitamina E, toda essa parte antioxidante. Então, eu gosto dele. Insisto, o que acontece? O ILIB não faz mal. Então, você tem que entender o porquê, o que aconteceu ali. Né? Às vezes a pessoa vai oxigenar demais, ela sente uma tontura. Então, esse fazer mal, você tem que entender o que é o fazer mal. Se sente mal como? Uma tontura? Um mal-estar? Né? Então, o que é? Arritmia? Qual é o problema que ele tem prescrito já? Qual o diagnóstico? Então, sensação de desmaio. Vamos fazer 15 minutos? Se é saudável, então provavelmente ele provavelmente você verifica a saturação dele antes, né? Verifica batimento cardíaco antes e vai observando. Por quê? Porque o ILIB ele é excelente para quem tem arritmia. Se você usar o oxímetro, você percebe que você aumenta a saturação de oxigênio e regulariza batimentos cardíacos. Então, é por isso que eu falo, é legal, mas eu não sei o que fazer. Eu sempre costumo falar nos cursos que eu ministro, que quando você utiliza uma técnica, não é só utilizar a técnica, você tem que saber o que você faz se ela não der certo. Então, assim, é isso que a gente faz para poder conduzir certas coisas. Então, por exemplo, reduzir o tempo e a densidade, a partir de 15 minutos, o ILIB já faz efeito. Eu posso utilizar na carótida, porque a gente tem agora uma coleirinha que utiliza na carótida. Posso utilizar na carótida 5 minutos.
é suficiente. Já tem estudos que comprovam que 5 minutos, principalmente para pessoas com câncer, a gente utiliza 5 minutos de cada lado na carótida. Então, talvez seja uma indicação, porque não é para sentir. O que eu tenho, às vezes, é que oxigena tanto, aí sente um desconforto mesmo. Sente uma certa tontura, aí você sente, pede para o seu cliente sentar, reorganiza ele ali e vai observando, mas ele não faz mal. Densidade de potência. O ILIB ele já vem pré-programado na densidade, na potência que é o indicado para fazer a terapia do ILIB modificada, tá? Eu vou dividir com vocês aqui, então, um pouquinho a tela, né? Eu fiz uma apresentaçãozinha, eu gosto sempre de fazer, porque eu acho que o visual, eu gosto muito de pôr foto, imagens, para a gente gravar mais, até porque a nossa aula é tão rapidinha, esse bate-papo, que daí talvez consegue clarear um pouquinho para quem ainda não conhece. E aí vocês vão colocando as dúvidas, porque quando eu terminar de passar a apresentação, eu vou respondendo e a gente vai conversando sobre tudo, tá bom? Deixa eu dividir. Falando, Gi, amanhã vai para o YouTube. Quem chegou atrasado aí, tem bastante gente trabalhando até às 7, né? Quem chegou atrasado aí amanhã vai para o YouTube. Todo mundo que está inscrito, a Ariane manda aí no canal do YouTube e vocês podem assistir de lá, tá bom? Deixa eu achar aqui. Acho que é esse aqui. Aí. Então, eu coloquei aqui que normalmente quando a gente fala em laser, LED e LIB, todo mundo pensa em estética, né? Não pensa no terapêutico. E, na verdade, estimula muito, utiliza essa questão de utilizar a laser terapia para estética, ela é muito boa, por quê? Porque ela faz uma reorganização das fibras musculares, uma reorganização do tecido conjuntivo. Então, a gente acaba realmente tendo benefício na estética. Então, assim, a gente não é a LED terapia, a laser terapia não é só motivada para isso, e o ILIB só para terapêutico. Então, a gente consegue utilizar aí para diversos tratamentos. E aí eu começo com essa foto desse bebezinho, né? E o que é fototerapia, por quê? Porque a gente fala, nossa, mas eu vou usar luz, que não seja laser terapia, eu vou usar cromoterapia, mas luz funciona? Gente, se não funcionasse, a gente não utilizava banho de luz em recém-nascido quando tinha icterícia, né? Então, a gente tem ali já essa indicação e a gente, às vezes, não pensa, isso já vem desde que a gente nasce, se a gente tem essa necessidade. Então, o banho de luz já é indicado para o recém-nascido e ele utiliza a luz azul, a fototerapia ali, fecha os olhinhos dele para não ter, como a gente tem que utilizar hoje na laser terapia, quando a gente utiliza, óculos de segurança para não agredir os olhos. Então, assim, a fototerapia já vem desde que a gente nasce, né? O nosso organismo ele já pede luz. Só que muitos procedimentos aí foram direcionados para a estética, para a dermatologia, principalmente com o uso da LED terapia, né? Então, eles vieram aí associar em vários procedimentos estéticos de beleza, para reabilitação de pele danificada, para ferida, né? Os maiores trabalhos que tem hoje, que a gente acha, artigo científico nessa área, é voltada realmente para estética e para ferida. Por quê? Porque a capacidade de regeneração celular, regeneração desse tecido lesado é muito grande. Então, a gente tem aí, conta com muitos aparelhos em clínicas para tratar principalmente essas disfunções cutâneas. Então, a gente já tem essa ideia, né? Já foi embutido na gente esse conceito de que fototerapia, laser terapia é utilizado para estética e pele, ferida, sendo que não. Existem dispositivos hoje, para vocês terem uma ideia, tem um pesquisador na Universidade Federal de Pernambuco, que ele utiliza um dispositivo de LED azul que consegue inibir o crescimento de micro-organismos, então substitui o uso de antibiótico através do LED azul. Ele foi um trabalho premiado, ele foi escolhido para estudar em Harvard e trouxe de lá, junto com a equipe que montou com ele. Ele é engenheiro, ele foi para lá para montar com uma equipe
do pessoal da saúde, né, de médicos, profissionais da saúde, para poder comprovar realmente que a gente consegue fazer essa modulação e essa morte celular desses micro-organismos que são patogênicos ali, causando infecção. E quando a gente fala em laser terapia, a gente trabalha com essa fotobiomodulação. Por que fotobiomodulação? Foto de luz, a biomodulação é porque ela vai trabalhar a parte biológica modulando os nossos tecidos. Então, a gente consegue recuperar tecidos, tanto tecidos visíveis, né, a nossa pele, quanto as mitocôndrias, a parte celular, a parte de regeneração de tecido conjuntivo, estimulação de colágeno. O ILIB, eu tenho uma cliente que a gente faz para um tratamento de câncer, para vocês terem uma ideia, ela me relatou que ela tinha essa bolsinha de bulldog que a gente fala aqui, né, a gordura, a flacidez. Só de usar o ILIB em todas as sessões que a gente fazia, ela sentiu um desenho melhor, um contorno do rosto. Por quê? Porque a gente estimula justamente esse tecido conjuntivo, esses fibroblastos, a gente modula a inflamação. Então, o que é excesso de gordura, celulite, por exemplo, ou uma inflamação de uma ferida? Ele é um efeito inflamatório. O que é um intestino que está em desbiose? É um efeito inflamatório. Então, a gente consegue modular essa inflamação através desse estímulo da laser terapia, através do estímulo da luz. Então, o que é a laser terapia? Né? A laser terapia é esse estímulo luminoso, né? Uma radiação eletromagnética não ionizante, de baixa intensidade, monocromática. Então, é uma luz que sai num feixe monocromático e atinge o ponto específico que você está irradiando. E ela é muito importante em vários processos terapêuticos, né? Hoje ela vem sendo muito indicada em quadros patológicos que a gente precisa reparar esse tecido, como eu falei para vocês. A gente precisa reparar tecidos ósseos, tecidos ósseo-muscular, tecido derme, epiderme. Então, a gente consegue fazer essa reparação e trabalhar muito bem casos de edemas e dores crônicas e agudas. Então, o que ele faz? É um relaxamento de fibras, né? Um relaxamento orgânico ali, além da oxigenação, além da produção desse óxido nítrico, a gente consegue aí fazer todo esse realinhamento cutâneo, realinhamento orgânico, muscular. É um tratamento de baixo custo, porque você precisa de um equipamento e do tempo para você irradiar ali, de amplo espectro e sem interação medicamentosa. Então, a gente tem 2 tipos de laser, né, de baixa potência aí, que a gente trabalha muito, que é o laser que vem na caneta do ILIB, que é normalmente o ILIB vem com infravermelho e vermelho. Salvo aqueles que só tem a função de ILIB. O que só tem a função de ILIB, ele vem só com vermelho. Mas o laser mais completo, ele tem o infravermelho e o vermelho. Toda essa laser terapia, então, ela vai ser indicada, isso que eu falei para vocês já, síntese de colágeno, lesão de pele, efeito anti-inflamatório e analgésico, infecções por micro-organismos, trabalha muito bem a ação por fungos na unha, fungos nos pés, nas mãos, mucosite, né, para quem é da odonto ou trabalha aí, a gente trabalha essa parte de afta, cândidas, né, os sapinhos lá, cândida oral, candidíases, prevenir a formação de queloides, então, num pós-cirúrgico, né, ou pré e pós-cirúrgico, para quem tem a tendência a fazer a formação de queloides, de processos inflamatórios ali na região de cicatriz, melhora a cicatrização e trabalha muito bem as queimaduras físicas e químicas. Então, para tratar queimados também, a laser terapia é show de bola. Para capilar, ela trabalha a alopecia androgenética, né, que é a famosa calvície, a erata, que é aquela condição que a gente forma círculos, né, são círculos no couro cabeludo ou em qualquer região do corpo, e
A laser terapia também trabalha muito bem essas disfunções, trabalha a disfunção de ATM, trabalha, para quem gosta, a auriculoterapia, para quem é da medicina chinesa, estimular pontos de acupuntura para quem tem medo de agulha ou para quem é criança, então a gente utiliza a laser terapia para fazer a acupuntura. Estimula o sistema imunológico. Na estética, para quem erra a mão aí, ou o cliente não gostou do Botox, ou não ficou tão bacana, faz essas correções do Botox, sem ter que aplicar aquela enzima hialuronidase para remover tudo isso. Então, o que ele faz? Ele faz essa bioestimulação de cicatrização de tecido, osso, cartilagem, tecido nervoso. Eu tratei uma paralisia de Bell, para vocês terem uma ideia, que eu tratei só com ILIB e acupuntura. Então, a gente conseguiu, um moço de 30 anos, já tinha feito 20 sessões de fisioterapia, essas fisioterapias que não encontram um fisioterapeuta humanizado que vai ali realmente trabalhar o problema, pega um convênio, enfim, que não atua no grupo muscular que precisa, e ele não teve resultado. E a gente, em 5 sessões, a gente conseguiu melhorar 80% da paralisia que ele estava, facial. O laser vermelho, né? Então, o laser vermelho é esse laser que tem um comprimento de onda de 660 nanômetros, né? E ele é mais indicado aí para tratamentos mais superficiais. Ele regulariza a cicatrização, ele melhora a drenagem linfática do lugar e a gente trabalha a superfície. Então, ele vai aumentar o metabolismo de fibroblasto, fibras colágenas, vai otimizar a circulação periférica, porque ele atua mais nessa região mais superficial. Então, ele nutre a célula, ele tem esse efeito anti-inflamatório por conta dessa estimulação do efeito óxido nítrico, né? Eu brinco muito que as terapias bioxidativas, elas oxidam o radical livre. Então, eu falo que ela oxida o que oxida a gente. Então, a gente acaba conseguindo destruir o que está fazendo mal para o nosso organismo e causando essa inflamação. Estimula a cicatrização, trabalha muito bem no pós-operatório, formação de queloides, infecções cutâneas e bactericida e fungicida. Então, o laser vermelho trabalha com isso. E trabalha também a questão de utilizar o ILIB. O ILIB a gente utiliza o laser vermelho. O infravermelho. O infravermelho, ele tem um comprimento de onda maior, né? Ele pula ali do vermelho de 660, né? O laser vermelho é uma luz visível, passa para o infravermelho, que já não é uma luz visível, e ele tem um alcance maior em profundidade, então ele é melhor aplicado para os efeitos analgésicos. Eles vão atingir tecidos mais profundos, então eu preciso tratar uma disfunção mais dolorosa, óssea, neuromuscular, eu vou trabalhar com infravermelho. Ah, Gisele, então significa que se eu trabalhar, eu só posso trabalhar o vermelho ou só posso trabalhar o infra? Não, você pode trabalhar os dois. Você vai ter ação dos dois juntos e você vai conseguir melhorar a parte periférica e a parte mais profunda do organismo, né? Então, a gente vai ter uma profundidade maior e a parte mais superficial. Então, trabalha também o infravermelho a questão de reparo neural, drenagem de linfonodos. O infravermelho, como ele é mais profundo, ele trabalha muito bem para quem não vai utilizar os LEDs, que eu vou falar agora mais para frente, mas trabalha as disfunções estéticas para a gente ativar ali a síntese de colágeno, marcas de expressão, ativar todo o processo do tecido adiposo, né? Então, ele vai trabalhar a cartilagem, né? Vai remodelar isso daí, a parte de cartilagem. Trabalha muito bem rejuvenescimento de lóbulo de orelha. Olha as dicas já. Eu já vou contando as coisas que eu já vou fazendo aqui. O infravermelho trabalha muito, muito bem. E o ILIB? Então, o ILIB nada mais é do que essa técnica, né? É uma técnica modificada, a irradiação intravascular do sangue através da artéria radial. Então, a gente utiliza a artéria radial como está aí nessa imagem que eu coloquei para vocês.
A gente tem, existem N marcas, eu peguei essa foto porque era mais bonitinha, então são N marcas de Lib, e a gente posiciona ele na nossa artéria radial, a pulseira, e deixa a irradiação do Lib. Qual o tempo utilizar? Pelo menos 15 minutos, que é a partir de 15 minutos que eu começo a desencadear a cascata da produção de óxido nítrico. Então, eu começo ali a oxigenar, a carrear essa oxigenação para as minhas células. Então, é a partir dali que eu começo a ter efeito. Então, de 15, aí a maioria das empresas que fabricam esse laser preconizam, acho que 30 minutos, mas aí a gente também associa de acordo com cada caso a ser tratado. Então, existem vários cursos, eu dou curso também disso, dessa técnica da laser terapia, a gente fotobiomodulação, fotobiônica, né, que é o que a gente chama, a gente une várias técnicas. Então, acaba tendo vários protocolos aí para escolher qual o mais adequado para o seu cliente. Então, o ILIB é essa laser terapia modificada, que antigamente era utilizado colocando esse laser diretamente na artéria, e isso dava-se muita infecção, era um procedimento invasivo. Aí foi modificada a técnica por conta de poder ser utilizada por qualquer pessoa sem ter esse risco de infecção, sem ter esse incômodo de ser uma técnica invasiva, né? Então, a gente utiliza esse laser na artéria radial por uma aplicação contínua e direta por esse período, entre 15 e 30 minutos, que é o básico da irradiação. Tem a técnica modificada agora que eu falei para vocês da carótida, que num congresso que eu fui, um dentista, o Juliano de Abreu, que eu gosto bastante dele, ele é especialista aí na técnica do ILIB também, ele tem esse método que é 5 minutos de cada lado, principalmente para pessoas com câncer, mais debilitada, porque já é o suficiente para a gente agregar e para a gente estimular essas células, estimular a produção da sódio. O LED, né? O LED ele vem aí da sigla Light Emitting Diode, que vem o quê? É mais utilizado onde? Na estética. Todo mundo pensa no LED na estética. Por quê? Tem um espectro também eletromagnético que pode ser visível ou invisível. Cada cor ele é direcionada para um tipo de tratamento. Mas o que a gente isso veio muito na estética para diferenciar vários tratamentos, para vários equipamentos novos que saiu, para vender vários equipamentos. Mas a gente tem aí também a questão de acompanhar a onda, né? A frequência da onda entre 660 nanômetros, que é o vermelho, a 808, que é o infravermelho. Então, entre essa diferença em frequência de cor, de espectro de onda, a gente tem a faixa dos LEDs, né? Que variam aí do azul, verde, violeta, vermelho e o âmbar, que a gente utiliza em para vários tipos de tratamento. Mas como eu falei para vocês, o infravermelho ou vermelho, ele também estimula colágeno e elastina, né? Ele aumenta a tonificação cutânea, ele trabalha linhas de expressão, o infravermelho. Então, eu tenho aí todo esse trabalho que é feito com a luz vermelha também no LED, um efeito bioestimulante e regenerador. A luz verde, que é um pouquinho menor o espectro dela, que é entre 470 e 550 nanômetros, trabalha ali o estímulo dos melanócitos. Então, ele trabalha muito bem hiperpigmentação, ele trabalha melasma, ele trabalha a microcirculação. Só que como ele está ali 660, 550, eu também consigo trabalhar com âmbar ou com a luz vermelha, essas questões que o LED trabalha. Então, às vezes eu falo, mas eu só tenho o laser vermelho e infravermelho, eu não consigo atuar nessas esferas, eu não consigo trabalhar com esse tipo de tratamento? Consegue sim. É que o
O LED, ele potencializa porque eles são clusters maiores, ele pega uma região maior. A gente tem, na verdade, a luz âmbar associada à luz infravermelha. Então, a gente associa aí o LED com o laser. A luz azul, que é a luz que é utilizada na fototerapia, né? Que está entre 400 e 470 nanômetros de ação bactericida, oxigenante. Então, ela consegue levar também essa oxigenação sanguínea, ela consegue fazer esse reequilíbrio orgânico, né? Ele cicatriza, ele trabalha muito bem por conta dessa oxigenação lá nos bebês que eu falei, o amadurecimento ali, a bile, né, a vesícula, todos os órgãos que estão em inércia, ele consegue estimular através dessa oxigenação. Por quê? Porque ele vai oxigenar e regenerar o tecido que não foi estimulado ainda. E o LED azul também tem efeito clareador, além de inibir o crescimento bacteriano. Âmbar, 570 a 590 nanômetros. Então, vocês percebem que a faixa de onda entre o vermelho e os LEDs, né, infravermelho ali, são muito próximas. Então, a gente também consegue ter esse efeito de regeneração celular, de melhorar o sistema linfático, estimulação de fibroblastos e colágenos, mesmo com os lasers. A luz violeta, que é uma luz nova do LED, que veio nos últimos anos, aí, em 2019, que ele promove essa regeneração celular também, melhora a viscoelasticidade. Mas se eu já também consigo fazer isso com laser e com LED, é legal ter os dois? É legal. Mas eu consigo também trabalhar com o infravermelho, estimulando esse colágeno, fazendo essa renovação. Trabalha muito bem celulite e lipólise, a luz violeta. A luz violeta associada também com infravermelho é muito, muito bacana. Por quê? A luz infravermelha, como eu já falei para vocês, ela tem essa ação anti-inflamatória, né? Lá eu falei que na laser terapia que acompanha o ILIB, né? O equipamento do ILIB gira em torno de 808 nanômetros. Quando a gente tem uma luz infravermelha no LED, ele gira em torno de 700 a 1.200 nanômetros. Ele tem um espectro de onda maior. Então, a gente também consegue ter essa ativação de fibroblasto, elastina, permeia ativos quando a gente utiliza na estética, permeia medicamentos em alguns tratamentos que a gente utiliza aí, é necessária a utilização de medicamentos. Então, a gente consegue trabalhar muito bem com o LED e a luz infravermelha. As indicações, né, da terapia do ILIB, que é sistema respiratório, diabetes, doenças inflamatórias, cardiovasculares. Isso aqui a gente tem aí em qualquer site que a gente entre e procure do ILIB, né? Prevenção de envelhecimento cutâneo e combate aos radicais livres. Isso aqui todo mundo já está cansado de saber. Mas o que acontece? O que a gente tem que pensar? Toda vez que a gente usa fototerapia, laser, LED, ILIB, o que a gente faz? A gente estimula, a gente dá um estímulo bioelétrico para as nossas células, luminoso. A gente ativa citocromo. Então, a gente vai trabalhar todas as doenças inflamatórias, todas as disfunções metabólicas, porque todas as disfunções metabólicas, elas estão correlacionadas com inflamação. Então, a gente trabalha muito bem essa questão com luz. Benefícios do tratamento, N's, né? Além de ficar jovem, bonito, com a pele saudável, a gente aumenta a capacidade circulatória do sangue, combate radicais livres, melhora a oxigenação, a gente consegue modular o sistema imunológico, a gente melhora essa performance metabólica que eu falei para vocês. Então, as disfunções metabólicas, né, as síndromes metabólicas, a gente consegue melhorar essa performance. Às vezes, com a utilização dessas terapias, a gente, como complementar, o próprio organismo vai se recuperando de um processo e acaba diminuindo a quantidade até de medicamentos que toma, então consegue diminuir doses.
Trabalha muito bem as dores, então as síndromes dolorosas, as questões de hérnia de disco, né, musculares. A gente tem aí, inclusive, o Emílio, né, que trabalha com a fisioterapia, ele sabe o quanto é importante isso para fazer essa reorganização de fibra muscular, para tirar essa sensibilidade dolorosa. Tirando que o mecanismo de ação do ILIB, ele pode aí ser utilizado em todos os tipos, todas as doenças que a gente tem, desarmonias, desequilíbrio, doenças instaladas. A gente trabalha a prevenção, tratamento aí de quimioterapia, né, para controlar os efeitos. A gente utiliza bastante o ILIB, melhora bastante a questão de enjoo, de mal-estar, por conta dessa oxigenação. Então, a gente considera o ILIB como uma terapia bioxidativa, certo? Então, é isso. Deixa eu ver as perguntas. Vamos responder perguntas. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Deixa eu subir. Quais são os aparelhos usados na veterinária? São os mesmos aparelhos, Cíntia. Tudo bem? Eu não vi você entrando, acho que você entrou depois. Os mesmos aparelhos, os mesmos equipamentos. Então, você consegue associar aí a laser terapia, você usa o mesmo equipamento. Eu vou... O meu está aqui do lado para mostrar para vocês. Mas você coloca a pulseira, ajusta e fica ali. É que talvez no animal, né, você tenha que estar por perto, porque ele vai se mexer e você tem que fazer esse ajuste, essa manutenção de como vai ser o cuidado. Mas é o mesmo equipamento. Aí tem N marcas, né? Tem da DMC, tem da Hilt, tem da MMO, tem um da MMO que eu testei ontem, inclusive, que ele rosqueia na pulseira, então ele não cai. Eu tô com 2 aqui, eu tenho da Ecofibras, tem da Hilt. Então tem vários equipamentos que dá para ser utilizado. Humanos e animais é o mesmo tempo de utilização do ILIB, o mesmo tempo de utilização. No mínimo 15 minutos, quando a gente faz a irradiação na artéria radial, e a gente pode fazer carótida aí, dependendo do que a gente tem que ver no animal, a questão aí de pescoço, é a quantidade de pelo, porque o pelo ele vai inibir, né? Ele tem que estar encostado no lugar que é liso, né? Que é raspado, que não tem pelo. Então aí a gente tem que reorientar ali, ver onde que dá para ser colocado. Existe coleira para... Existe, Vanderleia. Eu tenho uma aqui, inclusive quem comprou junto comigo foi a Ângela, não sei se a Ângela entrou, acho que foi da DMC. Tem a coleirinha já para vender, tá? Ecovete para veterinários. Ó, a Daniela deu a dica. Obrigada, Daniela. Ecovete para veterinários. Então, já tem uma marca aí, mas o ILIB, a questão da frequência é a mesma. ILIB somente intravascular? Não, o ILIB, ele é utilizado... A gente coloca a pulseira, não é intravascular, ela foi modificado e a gente não precisa ser intravascular. A gente já foram testados, foi muito estudado que a absorção da luz não precisa ser direto na artéria. A gente faz essa absorção por captação mesmo externa, então a gente só precisa irradiar a artéria. Bioset, o Bioset é legal, só que o Bioset que eu vi que a ponteira só é mais larga, então às vezes fica mais difícil de conectar, mas tem ele também. O ILIB usado na asma, outra doença respiratória, usado na carótida, o meu não é de pulseira. Posso usá-lo na face simplesmente para estimular o colágeno? Pode, Terezinha, mas para usar para colágeno, a gente vai utilizar
o infravermelho e o vermelho junto, não é na função do ILIB. Está chegando aí. Tá? E aí eu estou lendo já a pergunta de baixo, e aí a gente acaba, e se você não tiver a pulseira, e às vezes quer usar os 5 minutos na carótida, não tem a coleira que coloca aqui no pescoço, não tem problema. O que a gente faz? Pode ficar segurando, é que é desconfortável, né, para quem vai ficar 15 minutos, 30 minutos, ficar segurando sem se mexer ali, para que você faça essa irradiação correta. Então, você acaba perdendo ali a ação da luz que você está emitindo. Então, a gente acaba colocando a pulseira justamente para facilitar isso. Nanômetro é a mesma medida em joules? Não, é diferente, mas nanômetro é o comprimento de onda. Joules é a medida que a gente utiliza em energia para colocar e irradiar aí a nossa artéria, tá? O B-Light do Bemer também usamos com eficácia na radial. Mais uma indicação, gente, esse eu não conheço, Helena, mas é com eficácia ótima, a gente consegue utilizar. Certo? Perguntas? Mais perguntas? Dúvidas? Muita coisa, eu falo bem rápido, né? Eu vou embalo aqui no meu raciocínio e eu gosto muito do assunto, eu acredito muito na eficácia, né? Tenho resultados muito bons com essas terapias. Então, eu acho que a gente tem que incluir nos nossos tratamentos, nos nossos atendimentos personalizados, né? Porque, na verdade, todo mundo precisa, mas a gente acaba tendo que utilizar para complementar realmente, cada vez utilizar mais técnicas que são menos invasivas possível e ajustar aí o sistema orgânico de cada um, dar a informação adequada, modular o sistema imunológico, tentar remover a inflamação, né? Coordenar o processo inflamatório que a gente carrega. E a pergunta é o que o ILIB faz com o óxido nítrico, que a doutora Terezinha perguntou lá no começo, estimula a formação? O óxido nítrico, na verdade, o que ele vai fazer? A gente tem ali, durante as substâncias liberadas ali, quando a gente tem a irradiação dessa artéria, né, do sangue arterial, a gente destaca o óxido nítrico e o citocromo oxidase. Por quê? Porque ele consegue aumentar a produção desses dois agentes no nosso sangue. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai combater os radicais livres, porque ele vai conseguir oxigenar, ele vai conseguir colocar essa molécula de oxigênio na nossa célula. Então, todos os causadores ali de inflamação, que a maioria são os radicais livres, esse óxido nítrico, que é a sódio, né, o superóxido dismutase, o citocromo C-oxidase, ele vai trabalhar para conseguir incluir, para conseguir modular esse oxigênio na parede celular e não deixar os radicais livres desempenhar o papel ali da inflamação, do envelhecimento, da morte celular. Então, é isso que o ILIB faz, a irradiação, o tempo que que já foi estudado, né, entre 15 e 30 minutos, esse tempo mínimo que ele é utilizado irradiando a artéria. As antenas das nossas células vão captando esse efeito bioelétrico luminoso, aí a gente vai tendo essa produção da sódio e do citocromo e consegue combater os radicais livres. Quanto tempo do ILIB você pede para usar fármacos, Gi, por causa de potencializar? Quanto tempo? 6 horas. 6 horas você pode usar. Normalmente depende do que está utilizando, mas normalmente eu
eu tenho um tempinho a vitamina C, por exemplo, eu tenho um cuidado maior com a vitamina C, porque toda terapia biooxidativa, a vitamina C, ela é um antídoto. Então, na ozonioterapia, no ILIB, a gente tem ali, se a dose for muito alta, mas se a dose for mínima, por exemplo, do Oxivit, que é 45 miligramas, a gente não tem esse problema. Então, a gente não precisa modular aí. Posso usar laser quando é usado em odontologia, se tem vermelho e infra regulando em joules? Pode. Agora, o laser, ele tem ali, a gente ajusta e tem a função de vermelho e infravermelho. Aí você pode utilizar. Aí cada um específico para o tipo de tratamento que você quer utilizar. Para lesões bucais, seria melhor a laser terapia? Para lesões bucais, tem que saber qual é a lesão. Normalmente, a gente vai utilizar ali uma luz vermelha em 2 joules, por exemplo, que você já vai estimular. Você nunca aplica sobre lesão, você sempre aplica no tecido saudável. A gente utiliza a laser terapia no tecido saudável. Por quê? Porque eu não quero estimular a inflamação, eu quero estimular a regeneração do tecido. Então, a gente vai utilizar ali no tecido saudável, tá? Então, quem faz químio potencializa pelo uso do ILIB. Quem faz químio, a gente consegue regularizar ali todo o processo de efeitos colaterais, reações adversas com o uso do ILIB, porque a gente vai trabalhar o controle das toxinas que a gente tem circulante. Essa melhora da arritmia seria por causa do óxido nítrico? Seria por conta da oxigenação que a gente tem. Então, a absorção, a captação do oxigênio que a célula faz, através da estimulação do efeito do ILIB, faz com que a gente tenha essa melhora. Então, a gente tem um aumento da saturação de oxigênio e uma regularização dos batimentos cardíacos. Então, quem quer utilizar e fazer os testes, pode colocar um oxímetro no dedo ali e começar a observar e coloca o ILIB.